No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A meu lado, Frank Valverde. Oi, Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. E qual que será o tema do nosso programa hoje? O assunto de hoje é a febre maculosa, mais conhecida como a doença do carrapato, Frank. No ano passado, o estado de São Paulo registrou 62 casos de febre maculosa, a doença do carrapato. Das pessoas que contraíram a doença, mais de 75% vieram a falecer. Nesse ano, a doença avançou até junho foram registrados mais de 40 casos da doença do carrapato. Para discutir o tema, nós recebemos a Beatriz Rossetti Ferreira. Ela é veterinária e docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Beatriz. Muito obrigada, é um prazer. O prazer é nosso. Jacques Tambock, médico especialista em terapia intensiva e chefe da UTI do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Novamente, que prazer em conversar com você, Jacques. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de começar a nossa entrevista com o Jacques e a Beatriz, nós vamos com o Frank Valverde com o destaque da semana. Então, João, o destaque desta semana é: dados sobre quilombolas no censo de 2022 são reparação histórica. Representantes da sociedade civil e de órgãos governamentais celebraram a divulgação de dados relativos à população quilombola no Brasil, presentes no IBGE pela primeira vez nessa edição de 2022. Olha só que absurdo, nunca isso tinha sido feito antes, né? Esses dados aí revelam que no Brasil há 1.300.000 quilombolas residentes em quase 1.700 municípios. A matéria completa, escrita pela Maria Fernanda Garcia, está no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Segundo o site do Ministério da Saúde, o diagnóstico da doença do carrapato, que é a febre maculosa, ela é muito difícil, principalmente durante os primeiros dias que o paciente tem a doença. Isso porque seus sintomas se confundem com outras doenças, como a dengue, a hepatite viral, a encefalite, a malária, entre outras. Muito bem, vamos começar com você, Jacques. Quais são esses sintomas e como é feito esse diagnóstico da febre do carrapato, cientificamente conhecida como a febre maculosa, né? Bom dia a todos, bom dia, Joel, Beatriz, Frank. Esse é um dado realmente que contribui, essa informação é um dos motivos pelos quais ela tem uma alta letalidade. É uma doença com potencial de letalidade enorme, como você citou. Quer dizer, em geral, a média gira em torno de 50% de letalidade, ou seja, 50% dos pacientes que adoeceram acabam vindo a óbito. E você viu os dados do ano passado, onde essa taxa foi ainda maior, né? Isso está relacionado à dificuldade diagnóstica. Exato. 75%. Pois é. E isso dos casos diagnosticados, Joel, porque são casos nos quais se chegou ao diagnóstico. Muitos casos de óbito vêm a óbito por causas indeterminadas, porque não houve nem tempo para diagnóstico e, principalmente, não houve a suspeição de que pudesse estar havendo um caso de febre maculosa. Então, não houve investigação e a declaração de óbito acaba sendo assinada como qualquer outra causa, por exemplo, como sepse, né, uma septicemia, uma infecção generalizada de causa não identificada. Os sintomas iniciais são muito inespecíficos: febre, mal-estar generalizado, eventualmente dores musculares, né, cansaço. E os sinais clássicos da doença, que são aquele exantema, né, que é essas manchas, para falar num linguajar menos técnico, que aparecem na pele, às vezes elas são violáceas, chegam a aparecer até com pontos de necrose mais posteriormente, mas que se iniciam como pequenos pontos, lesões pontiformes, violáceas, a gente chama isso de petequias, às vezes em palmas de mão, em plantas dos pés, que depois assumem uma fase sistêmica, né, acabam se espalhando pelo organismo. Essas lesões mais características costumam surgir depois do quinto ou sexto dia. E o que chama atenção, e que deveria
fazer parte da educação dos profissionais que lidam com essas doenças nas zonas endêmicas, é que as formas mais graves acabam levando ao óbito antes, às vezes, do 4º, 5º dia, ou seja, não houve o aparecimento ainda dessas lesões, então não houve sequer a suspeição. Então, esse é o quadro clínico característico. O característico é os exantemas, essas lesões cutâneas, febre, eventualmente comprometimento sistêmico. Mas grande parte desses pacientes, principalmente os que foram a óbito, não chegaram a apresentar essa tríade clássica, não houve tempo. Perfeito. Beatriz, se a febre maculosa ela tem tanta letalidade, por que não criaram ainda uma vacina, né? E aquelas pessoas que, por exemplo, que vão numa área que está infestada, digamos assim, de carrapatos, né? Ela pode se prevenir, como acontece, por exemplo, com a febre amarela, né? Inclusive, quando você vai viajar para alguns países, você é obrigado a ter que apresentar, né, a sua vacinação de febre amarela para poder entrar no país, porque é um lugar de foco de febre amarela. E então não foi ainda criado, se foi criado eu desconheço, pelo menos uma vacina contra a febre maculosa? Então, a gente não tem mesmo uma vacina, e isso se deve a existirem doenças que a gente chama de negligenciadas, são aquelas que são consideradas pouco importantes pelos governantes e acabam não tendo tanta atenção, né? Não tendo tanto aporte de recursos para desenvolvimento da pesquisa. Agora, Beatriz, a última causou quase 700 mil mortes no país. Essa foi uma doença negligenciada, né? A Covid, pelas autoridades. Então, e é uma doença que não atinge um grande número de pessoas. Acredito que também por esse motivo ela tem um pouco é dado menos importância para ela. Mas a gente viu o grau de letalidade, então seria muito bem-vindo caso a gente tivesse mais investimento em pesquisa para desenvolver uma vacina dessas. Jacques, como se trata essa doença? Existe um antibiótico. Então, existe o diagnóstico, quer dizer, uma vez feito o diagnóstico ou a suspeição, porque justamente os casos, como eu já disse, os que são mais letais, você tem que ter um elevado grau de suspeição para iniciar o tratamento precoce, porque o tratamento deverá ser iniciado antes da confirmação diagnóstica. Então, principalmente nesses casos mais graves, ele é feito com antibiótico. Tem um antibiótico, o de escolha, a doxiciclina. Existe a formulação via oral e a endovenosa. Durante muitos anos, nós sempre brigamos pela disponibilização da formulação endovenosa, justamente para os pacientes mais graves. Hoje, infelizmente, nós temos em centros de referência o antibiótico nas duas formas. E essa é a primeira escolha, e o resultado é muito bom quando tratado em tempo. Claro, existe um aspecto aí que define o desfecho, que é relacionado à suscetibilidade individual. Mas tem tratamento, tem um antibiótico bom, específico e eficiente para o tratamento dessa condição. Para as formas mais graves, o suporte hospitalar ou eventualmente em terapia intensiva é imprescindível, porque é uma doença de comprometimento multissistêmico. A Beatriz falou que a febre maculosa, a doença do carrapato, é uma doença negligenciada. Esse é o legado da pandemia? De continuar essa atitude de negligenciar algumas doenças? O legado para a saúde pública da pandemia é esse, Jacques? Olha, Joel, eu diria que não é um legado, porque essa negligência em relação à febre maculosa vem de muitos anos antes da pandemia. Então, como eu disse, por exemplo, nós sabemos que as formas graves deveriam ser tratadas com doxiciclina em formulação endovenosa há muitos anos. E nós levamos muitos anos solicitando e brigando junto às autoridades sanitárias para que disponibilizasse. Não há fabricação local, é uma droga muito barata e de pouca utilização fora do contexto específico, de uma doença que é rara, como a Beatriz sinalizou. Então, não há interesse, vamos dizer assim, econômico em grandes farmácias de produção em larga escala desse antibiótico. Então, apesar, é barato e de pouca utilização, portanto, caberia ao poder público importá-lo ou laboratórios públicos fabricá-lo. E só agora, recentemente, que nós conseguimos ter a formulação endovenosa. Então,
se vamos falar em doença negligenciada, eu diria que em vários aspectos ela já está sendo negligenciada, somente no seu componente terapêutico, muito antes da pandemia, muito antes. Eu quero te ouvir, Beatriz, você que se manifestou, falou, fez um sinal que há muito tempo já é negligenciada essa doença. Pois é. A gente fala em doença negligenciada e quando ela atinge uma pequena parcela da população, é importante que a gente pelo menos fale sobre ela. A população tem que conhecer as doenças. Então, por isso vem o trabalho de formiguinha que a gente faz de prevenção, de educação em saúde. Porque aquelas pessoas que entram em contato com o carrapato, ora que são pescadores, ora que vivem mesmo na área rural e trabalham em áreas que têm capivaras, têm cavalos, têm outros hospedeiros, né? Essas pessoas, elas precisam conhecer essa doença, porque elas estão expostas e elas podem adquirir a doença a qualquer momento. Agora nós vamos com a Rádio ONU, a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU condena ataques que mataram 18 trabalhadores humanitários no Sudão. A Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. A coordenadora humanitária da ONU no Sudão fez um apelo pelo fim dos ataques a civis e trabalhadores humanitários no país. As Nações Unidas afirmaram que pelo menos 18 trabalhadores humanitários de várias organizações foram mortos e muitos ficaram feridos. Ela alertou que o aumento das violações pelas partes em conflito está aprofundando o sofrimento dos civis. Nos mais de 100 dias de violência, militares foram mortos e ficaram feridos. Segundo levantamentos da ONU, dezenas de funcionários humanitários foram detidos e alguns continuam desaparecidos. Pelo menos 50 armazéns humanitários foram saqueados, mais de 80 escritórios invadidos e pelo menos 200 veículos roubados. A coordenadora humanitária condenou esses ataques que atingem o cerne dos esforços para levar ajuda às pessoas mais vulneráveis. Clementine Salami lembra todas as partes do conflito no Sudão de suas obrigações sob a lei internacional humanitária e de direitos humanos. A Organização Mundial da Saúde está alertando sobre o aumento de relatos de ataques aos serviços de saúde no Sudão. A agência diz que a violência tirou de serviço mais de 80% dos hospitais do país africano. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Cientistas estão alertando que as mudanças climáticas e o desmatamento vêm causando um desequilíbrio ambiental, tornando propício a expansão dos carrapatos e das doenças que eles carregam. Isso tem feito que os serviços de saúde estejam mais atentos com os sintomas dos pacientes que procuram os hospitais e pronto-socorros, apresentando sintomas que poderiam ser de febre maculosa. Bom, vamos começar falando, Beatriz, de que maneira a gente tem formas de prevenção, né, dessa doença, mesmo porque você tem uma pesquisa. No bloco anterior você falou do desafio da informação a determinadas populações específicas, o que elas precisavam saber a respeito da doença do carrapato, né? Então eu queria te ouvir um pouco, você fez até um videozinho, né, para vencer essa barreira da comunicação, contasse um pouco, respondesse, né, e contasse um pouco da tua pesquisa também. Então, eu acho que a melhor arma que a gente tem para combater a febre maculosa é a prevenção. Então, isso passa por o governo, né, montar um planejamento de educação e saúde para as populações vulneráveis. E essas populações, como você mesmo colocou, elas estão se tornando maiores, porque a gente tem feito desmatamento, tem colocado vários condomínios em áreas que têm capivaras, né? Áreas com lagoas, com rios, e isso aproxima o homem muito das capivaras, dos carrapatos e da possível infecção pela febre maculosa, né? Pela bactéria.
Assim, a gente observando todo esse processo, a gente já há mais de 15 anos vem trabalhando algumas estratégias educativas para tentar colaborar com o governo, né, para a gente melhorar o conhecimento das pessoas a respeito dessa doença. Aqui mesmo no campus de Ribeirão Preto, né, que eu fico no campus de Ribeirão Preto da USP, a gente tem uma represa que tem capivaras, né? E a gente já teve infestações muito grandes por carrapatos em determinadas fases do ano. Então, algumas iniciativas foram realizadas para afastar as capivaras dos lugares onde os humanos passam. Então, cercou-se, né, a represa de forma que o homem tivesse dificuldade de chegar próximo aonde ficam os carrapatos. Então, isso ajudou bastante. O fato também do nosso campus ter implementado o corte da grama rente, né, ao solo, porque isso faz com que os raios, a incidência de raios solares seja maior e os carrapatos não conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, essas adequações foram essenciais para que a gente reduzisse o número de pessoas que são picadas por carrapatos, evitando, assim, a possibilidade de aquisição da doença. Ao mesmo tempo, o nosso grupo que trabalha na enfermagem começou a montar uma exposição interativa para que a gente pudesse levar esse conhecimento para os diferentes lugares dentro do campus. Então, a gente foi ao refeitório, aonde o pessoal faz exercício, a gente levou a alguns pontos onde tem bastante aglomeração de estudantes. Então, nesses lugares, a gente montava uma exposição interativa, que a gente chamou, onde a gente levava, por exemplo, maquetes de aonde a capivara fica, como é que é a transmissão, né? A gente usou bastante criatividade para tornar a exposição bem chamativa para quem fosse passar por ela. Então, tinha uma cabine dos sentidos em que a pessoa se colocava lá dentro e o capim roçava nas pernas dela. E aí, de repente, acendia uma luz negra, que fazia com que os carrapatos, que eram feitos de uma massinha fluorescente, ficassem muito visíveis. Então, onde que ele não estava vendo, né? Aquela pessoa não estava vendo os carrapatos. Aí, de uma hora para outra, ela percebe que está cheio de carrapato em volta dela. Então, esse tipo de informação é muito importante para a pessoa não pensar que ela vai ter certeza que um carrapato picou ela. Ela não percebe. As pessoas que vivem nas regiões mais de cidade, urbanas, elas não conseguem perceber se são picadas por um carrapato. O carrapato é muito pequeno, né? O estágio de carrapato que pica a gente, que transmite a febre maculosa, é minúsculo, é menor que uma cabecinha de um alfinete, para ter uma ideia. Ou seja, a pessoa não percebe, né? Eu queria ouvir do Jacques o seguinte: qualquer tipo de carrapato causa a febre maculosa? Quem está em casa está perguntando. Não, Joel, tem carrapatos específicos, tem espécies específicas no nosso meio, né? São duas principais, né? que são o que a gente chama de amblioma, né? O gênero amblioma, e antigamente chamava-se de amblioma cagenense, hoje chama-se amblioma sculptum, complexo cagenense. Essa é o responsável pela maior parte da transmissão, principalmente no interior do estado, e na capital, por exemplo, na zona urbana de São Paulo, nós temos aí um aspecto epidemiológico distinto. Não há um período de maior incidência, tudo relacionado principalmente às áreas fronteiriças do município de São Paulo com Mata Atlântica, que é uma outra espécie, o amblioma areolatum, né? Isso aqui pode até infestar animais de estimação, como cachorros, gatos, que permeiam nessa área aí, que saem de casa ou
entram nessas matas, e esses podem transmitir para os seus donos quando voltarem para casa. Então, são espécies distintas, são algumas espécies que transmitem. Existem outros tipos de doença relacionada ao carrapato, com espécies outras, né? Então, existe a Amblyomma ovale, por exemplo, que transmite uma outra rickettsia, que é a Rickettsia parkeri, uma variedade mata atlântica, que causa uma doença distinta dessa febre maculosa, que nós temos no estado de São Paulo também, e nos estados do sul, principalmente Santa Catarina. Então, são espécies específicas, não é qualquer espécie de carrapato que transmite. Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia, senão eu estava me preocupado, porque aqui nos grandes centros urbanos tem também, né? Vocês falaram da capivara, a gente passa nas marginais, aí ele vê as capivaras aí na marginal de Pinheiros ali, até mesmo na marginal do Tietê. Agora nós vamos para a enquete da semana. Vamos saber a opinião que os nossos seguidores tiveram a respeito de uma pergunta que é envolvida no tema do programa de hoje, né? A febre maculosa. É verdade, Joel. A cada programa, nós, como você bem disse, nós fazemos essa enquete, né? Não é uma pesquisa científica, né? É uma enquete, ou seja, apenas serve como um flash do momento que nós estamos antecipando ao programa, para que os seguidores e as seguidoras se manifestem a respeito do tema. E nós fizemos a seguinte pergunta para o programa de hoje: você ou alguém da sua família foi picado por carrapato? E o resultado foi o seguinte: 47% das pessoas disseram que sim, aqui, ou ela mesma ou alguém da família foi picado por carrapato, contra 53%. Ou seja, até um número quase metade. É um número expressivo. É um número expressivo, né? Ou seja, não é tão raro assim as pessoas serem picadas por carrapato, né? Tudo bem. Às vezes não é o carrapato que vai causar a febre maculosa, mas, né, a pessoa foi picada. Além da nossa enquete, nós também abrimos espaço para que os seguidores e seguidoras se manifestem fazendo perguntas, né? Isso através do Instagram, né? O pessoal pode ir lá fazer a sua pergunta. E hoje nós temos duas questões, uma que foi enviada pela Maria da Glória e outra pelo Nelson Luiz. Antecipadamente, agradeço tanto a Maria da Glória como o Nelson por terem enviado essas questões para o nosso programa, tá? A questão primeira que eu vou fazer é da Maria da Glória, que inclusive eu vou endereçar para a resposta para a Beatriz responder. A Maria da Glória pergunta o seguinte: outros animais ou outros insetos carregam essa doença da febre maculosa? Ou é só o carrapato, ou esse específico carrapato, que transmite a febre maculosa? Então, especificamente esse carrapato, a gente tem, pelo menos o conhecimento da gente até hoje, é que apenas essa espécie, inclusive que o doutor falou, é específica. Não, o carrapato do cão, por exemplo, o comum, né, o carrapato marrom do cão, ele não transmite febre maculosa, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Perfeito. E a outra questão que nós temos aqui do Nelson Luiz, e essa eu vou endereçar ao Dr. Jacques: o paciente que está infectado com a febre maculosa pode transmiti-la para outras pessoas? Ou seja, a pessoa está com a doença, vai passar mesmo sem ter sido picado, ou não? Ela fica restrita a quem recebeu a picada do carrapato? Não, ela é uma doença contagiosa, mas ela não é contagiosa. Então, a transmissão só se dá pela picada do carrapato. A pergunta até procede porque um casal que viajou para o Nordeste, depois residente em Campinas, foi para Campinas e faleceram, né? Para o interior de Minas. Para o interior de Minas, depois voltaram para Campinas. E lá os dois contraíram a doença e morreram. Aí eu falei: será que é contagiosa? Um passou para o outro? Não. Os dois distintamente foram picados por carrapatos. Eles morreram 3 dias depois, eu acho que é importante. Eles morreram 3 dias depois. E até uma questão que eu queria colocar também, acho que é pertinente. Eles voltaram da viagem, né, não sabedores do que eles tinham, até como o próprio Ministério da Saúde coloca no seu site. O diagnóstico é difícil, porque às vezes é confundido com outro tipo de doenças. 3 dias depois, morreram, tá? E depois dessa morte é que o Instituto Adolfo Lutz, né, que analisou lá, acho que amostras do sangue deles, confirmaram que realmente eles tinham sido vítimas da febre maculosa. Demora muito para sair esse diagnóstico, porque é aquela questão: se demora demais e esse diagnóstico não for
dado a tempo, quando for descobrir, a pessoa já foi, né? Não tem como salvá-la. Demora muito, doutor, para se conseguir esse diagnóstico se a pessoa está contaminada ou não com a febre maculosa? Se é vítima da febre maculosa, melhor dizendo? Então, você vai dizer assim, tem testes mais rápidos, testes menos rápidos. Então, por exemplo, se a gente for falar o teste de PCR, né? O real-time PCR, ele é mais rápido. A questão é, primeiro, você tem que ter um elevado grau de suspeição clínica para pedir e solicitar esse exame. Mas mesmo ele saindo mais rápido, a gente sabe que a doença, principalmente nas suas formas letais, ela mata muito rápido. Então, quando eu dou essa aula para os nossos residentes, no HC, no Emílio Ribas, o que eu chamo a atenção é o seguinte: se essa é uma doença para a qual os dados epidemiológicos que vêm com o paciente uma doença de uma forma inespecífica são muito importantes e eles sim são determinantes para o início precoce do tratamento. Então, você tem que ter, como a Beatriz falou, assim, a educação continuada, a sensibilização, não só da população para o risco de adoecer por essa condição, mas também e principalmente para os médicos, os profissionais de saúde associados em áreas endêmicas, né? E que podem se defrontar com essa condição, que ao se apresentar, os pacientes têm uma forma muito, muito, muito inespecífica. O diagnóstico, mesmo as técnicas diagnósticas mais rápidas, elas podem ser suficientemente longas para a necessidade do paciente. De tal modo que, para o início precoce, o tratamento necessariamente vai ser empírico, ou seja, ele deverá ocorrer antes de você ter o diagnóstico. Mas a suspeição diagnóstica é determinante para o início do tratamento. E ela se dá pelo conhecimento do risco associado a uma condição específica naquela região epidemiológica, né, que é endêmica para a doença. E como você disse, o corpo médico tem que estar consciente, né, de que é a febre maculosa, porque como há subnotificação, né? Você confunde com outro tipo de doença e não dá o tratamento que deveria ser dado. Por isso também ela é letal, né? É verdade, João. E eu digo, por exemplo, no Emílio Ribas, por exemplo, a gente interna algum paciente, eu falo especificamente da UTI, lá nós pensamos sempre nessa possibilidade, é um centro especializado, né, com profissionais treinados para doenças infecciosas. Então, quando nós temos uma doença, em geral multissistêmica, mesmo sem exantema, mas que vem de zona endêmica, nós sempre discutimos a necessidade de pensar nessa possibilidade e, uma vez pensando nessa possibilidade, iniciar o tratamento precoce ao mesmo tempo que se colhe o material que vai propiciar o diagnóstico, seja ele qual for. Só para você ter uma ideia, o diagnóstico sorológico, ele prescinde da sobrevida do paciente por pelo menos 14 dias, porque você tem que colher 2 amostras, com intervalo de 14 dias, para ver a viragem sorológica, ou seja, a modificação na titulação de anticorpos. Técnicas moleculares, como a PCR real-time, em tempo real, elas são mais rápidas, mas mesmo assim levam e demandam um tempo e centro especializado. Acho que em São Paulo, acho que só o Instituto Adolfo Lutz que faz o PCR real-time, talvez centros universitários, como a USP, né, São Paulo ou Ribeirão. Então, para a prática, vida real, assim, o que nós temos que ter é um elevado grau de suspeição, principalmente por parte dos profissionais, para associar um quadro clínico inicialmente inespecífico à zona de origem do paciente, à exposição a fatores de risco, à exposição aos fatores de risco reconhecidamente, os fatores de risco epidemiológicos, como áreas de lagoa, rios, essas margens de rios com capim alto, onde há capivara, onde há equinos, né? E aí, pensando, a gente começa a tratar. Se porventura o diagnóstico não confirmar, a gente suspende o tratamento, e tudo bem. Perfeito. Eu queria aproveitar, convidar os nossos seguidores e seguidoras para ficarem atentos e atentas à caixinha do Instagram, né? E lá vocês podem fazer as perguntas para os nossos próximos programas, né? O nosso Instagram, @observatório 3setor. Faça como mais de 3 milhões de pessoas que acompanham o nosso trabalho no facebook.com/observatório 3setor, youtube.com/observatório 3setor. Nos 3 casos, o 3 é em numeral. Frank, agora vamos com a matéria do portal do Observatório. Qual foi o destaque
da matéria que, na última semana, teve uma repercussão imensa nas páginas do nosso portal. Sim, João, a matéria de destaque é: cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. A Organização Mundial da Saúde, a chamada OMS, né, mais conhecida como OMS, divulgou um recente relatório sobre a epidemia mundial do tabagismo, dizendo que é um dos principais causadores de mortes, doenças e de empobrecimento do mundo. O tabagismo mata em todo o planeta mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo 7 milhões de fumantes diretos e 1.300.000 fumantes passivos, aqueles que não fumam, mas que rotineiramente são expostos à fumaça, Joel. Então, isso é um problema. Às vezes você não fuma, mas você convive com o fumante e você acaba sendo vítima. E um outro dado interessante... O chamado fumante passivo. Passivo, exatamente. E tem outro dado interessante, dado pela OMS, Joel. Diz que no mundo tem 1 bilhão e 300 milhões de fumantes. Olha só quanta gente ainda está viciada no tabaco. 80% deles se concentram em países de média e baixa renda, ou seja, o pessoal mais afetado, né, com pouca renda, acaba também sendo vítima do tabagismo. A matéria completa você encontra no nosso site, é importante dizer, observatório-terceirossetor.org.br. Eu quero um comentário rápido seu, Jacques, a respeito do tabagismo, né? Os números de mortes são expressivos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E há uma certa leniência, né, das autoridades em relação ao tabaco, né? Sim, assim. Primeiro porque é uma indústria poderosíssima, né, Joel? Assim, são grandes pagadores de impostos e, eventualmente, de dinheiro em outras formas, né? Mas isso a gente não pode falar. Mas o que eu chamo a atenção é para um outro problema associado ao tabagismo. Hoje, as gerações mais novas, elas estão até eventualmente mais conscientes do risco do cigarro e estão substituindo pelo esse vape. E isso é uma pandemia global, assim, o uso de vape entre jovens. E o material inalado por esses instrumentos que eles usam. Cigarro eletrônico, né? Cigarro eletrônico, ele é muitas vezes até pior, entendeu? Do que as toxinas inaladas no cigarro classicamente conhecido, porque de um jeito ou de outro, o cigarro já vem sendo vítima, né, ou alvo de um esclarecimento, e eles têm sofrido ao longo dos anos alguma pressão para a redução de suas toxinas associadas, a implementação de filtros, mas este vape é completamente fora de qualquer tipo de regulação. E a gente vê o uso indiscriminado, principalmente entre jovens, que acham ele mais higiênico, entre aspas, mais elegante. E eu acho que esse é um grande perigo aí para as gerações futuras. E o desfecho final a gente não conhece, porque é relativamente novo, né? A gente sabe que isso demanda alguns anos, eventualmente, para apresentar os seus efeitos em termos de avaliação de risco populacional. Mas ele é tão ruim que a gente já tem visto alguns casos. A gente já tivemos casos aí de pneumonites associados a vape em pacientes de 22 anos. Perfeito. Agora vamos para o nosso momento musical aqui no Brasil ODS. Olha só, né? A música aí do Carequinha, grande Carequinha. Foi um palhaço da sua... Carequinha era um palhaço, para quem não conhece, né? A nova geração, né? Fez muito sucesso, né? Nos anos 60, 70. Hoje os jovens, né, nem falam do circo, né? O circo hoje... Mas também, né, foi da minha infância, então, o Carequinha, né? Que ele nasceu Jorge Savala Gomes, né? Nasceu em 1915, né? E morreu em 2006, né? Com 90 e tantos anos, enfim. É o grande palhaço que marcou gerações. Aí ele gravou essa marchinha, a marchinha do Carrapato, ou a famosa Ai Ai Ai,
carrapato não tem pai. Agora, sai carrapato não tem pai, acho que a Beatriz poderia responder isso, porque na internet a gente vai em alguns lugares e diz que carrapato realmente não tem pai. O que é real, Beatriz? É É verdade, verdade que Beatriz? o carrapato não tem pai? Então, isso é uma história interessante e tem estudo acadêmico sobre isso, mostrando que geralmente os carrapatos eles têm pai e mãe, mas existem alguns casos em que, se você deixar por várias gerações assim, sem um macho no entorno da fêmea, a fêmea acaba conseguindo fazer uma partenogênese, que a gente chama, e ela dá filhotes só femininos, Ela, né? Ela ela se não. clona, ela faz uma clonagem, como se fosse uma autoclonagem. Isso, ela procria sem a necessidade de macho. Olha só, então não tem pai mesmo, determinados Esse carrapatos. carrapato não tem pai. O Não carequinha é estava certo. comum, Não é não é comum, é comum, importante mas registrar isso. acontece. Mas a curiosidade foi tão grande que até lá para trás, acho que esses estudos, os primeiros estudos, devem ser bem antigos, né? Porque deu pro carequinha fazer a marchinha, né? E ter esse sucesso, né? Que o pessoal leva na brincadeira, mas olha, tem o fundo científico também, né? Na marchinha, né? Do carrapato não tem pai, que o carequinha fez o seu sucesso nos carnavais antigos, as marchinhas, quando era moda fazer marchinha, né? Hoje em dia já É, nem tanto. a gente pode também olhar por um outro lado. Os carrapatos, as fêmeas, elas podem ter vários machos, então elas podem copular com vários machos. Então, talvez isso possa deixar em dúvida quem é o pai verdadeiro, Quem é o pai né? do carrapatinho? Pelo menos nessa espécie, as mulheres também provocam a infidelidade, né? Olha aí. Muito bem. Beatriz, eu te perguntei no bloco anterior a respeito dos teus vídeos, né, da tua pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desses vídeos, da importância deles, para a gente identificar a febre maculosa e essa doença do carrapato. Tá ótimo. Os nossos estudos, então, quando a gente começou a montar essas exposições interativas, a gente percebeu que havia um segmento, que é o segmento infantil, né, as crianças, que tinha uma curiosidade muito grande com relação à doença, e os pais tinham uma preocupação muito grande, porque as crianças, muitas vezes, elas que vão jogar bola na região onde tem o capim, leva o cachorrinho, né, para passear nessas regiões. Então, é muito frequente as crianças se contaminarem, né, as crianças adquirirem carrapatos. Então, a gente se propôs a desenvolver alguns vídeos, né, que pudessem orientar, informar esse segmento, né, de crianças. E, para isso, a gente procurou professores, inclusive de Barcelona, que entendiam um pouco mais do mundo, né, infantil, e de educação e saúde infantil. Então, trabalhamos com uma professora de Barcelona, uma professora de Portugal, e montamos 4 vídeos pequenos, né, para facilitar também a educação junto com um educador, né, para poder trabalhar em alguns momentos, sem ser uma coisa longa. E, além disso, a gente preparou manual que esse educador pudesse trabalhar atividades para fixar a informação de forma melhor para a criança. Então, a criança fica muito entusiasmada com os filmes, porque eles são de animação. Eles foram pensados para crianças. Então, a informação importante está ali, mas numa linguagem que atinge a criança. Então, esses 4 vídeos estão disponíveis gratuitamente, está na página da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Eles estão no YouTube. Eles estão em YouTube, são digitais e
completamente disponíveis. E qualquer pessoa que queira o manual, a gente está pedindo que escreva para nós, né? Depois eu vou passar direitinho o nosso e-mail, que a gente fornece esse material para o Acho que eu estava educador que consultando o quiser e-mail. trabalhar, pode trabalhar. Muito bem. Legal a iniciativa de vocês. É aquele desafio que eu disse para você no bloco anterior da comunicação, que é fundamental explicar para o maior número de pessoas, né, o que está acontecendo e a letalidade da febre maculosa, doença conhecida como a doença do carrapato. Agora nós vamos com a nossa colunista semanal, a Gabriela Chabu. Ela é especialista em ODS, nos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas, né? Olá, Gabi, tudo bom? Tudo bom, Joel, e com você? Seja bem-vindo ao programa. Você ouviu a música do Carequinha? Não é da sua Ouvi. geração, mas é da minha. Agora, você Não, eu viu, né? conheço. Nessa Claro, espécie, não, muito famosa. determinadas espécies de carrapato, há infidelidade feminina também aí, tá vendo? Loucura. Você Uma está em Campinas, você tem crianças Eu tô pequenas, em ficou preocupada? Gente, Ficou eu tô em preocupada? Campinas. Eu tô em Campinas, eu tô preocupadíssima. Eu quero até pedir licença para o Joel e perguntar para os palestrantes: pode ir no Por favor, parque? pergunta. No parque? Olha, é o seguinte, você já viu que a professora Beatriz já falou desses vídeos importantes que ela vai disponibilizar o endereço eletrônico, que tem filhos pequenos, se vai no parque, não vai no parque, pode ir aonde, jogar futebol em algum lugar que tenha grama alta, pode ser perigoso, enfim, elas vão responder. Mas qual é a sua pergunta específica? A pergunta é se pode ir no parque, se pode fazer uma caminhada no parque, se é seguro, né, fazer uma caminhada no parque, quais são os cuidados que a gente tem que ter para ir fazer essa caminhada, esse exercício no parque no final de semana, ou se é melhor evitar nesse momento que a gente sabe que está aí com esse risco na exposição. Vamos começar com você, Beatriz. Depois a gente ouve. Eu diria assim que é óbvio, naqueles lugares aonde foi detectado carrapato, quer dizer, as pessoas estiveram lá e adquiriram a doença. Esses lugares precisam ser examinados e cuidados com medidas parecidas com a que eu comentei com relação ao campus da USP em Ribeirão. Então, precisa manter mais essa grama bem aparada, né, para o sol ter uma inserção boa, tentar não deixar a população de capivaras aumentar de forma indiscriminada. Isso como que a gente faz? A gente tenta ver por onde estão chegando as capivaras. Então, vamos evitar que muitas capivaras cheguem, novas capivaras cheguem por ali, porque a gente sabe que são as novas capivaras que fazem circular a bactéria no sangue e infectam os carrapatos. Então, isso é importante. Eles anunciaram essa semana que vão esterilizar querem esterilizar as capivaras aqui de Campinas. A gente estava preocupado de que eles quisessem exterminar as capivaras aqui de Campinas, porque, né, é uma preocupação, porque quando representa uma ameaça para o ser humano, a preocupação é que eles queiram exterminar, mas a discussão é sobre esterilização. Foi uma discussão na semana que vem, parece que eles estão decidindo pela esterilização das capivaras aqui em Campinas. Essa é uma conduta que tem sido indicada em várias situações, onde você tem, inclusive, um grupo de capivaras já bem estabelecido e é bom que fique só esse grupo. Então, vamos esterilizar, porque eles vão manter um número constante, não vai ter tanta entrada de capivaras novas que podem trazer doença, né? Então, a ideia é essa. Inclusive, se exterminar é até pior, porque vão aparecer capivaras novas e são essas novas que podem trazer a doença. Então, é essa mesmo, a esterilização das fêmeas, né, alfa, são fêmeas dominantes do grupo, elas são excelentes. Se elas pararem de procriar, você para, né, de ter novas capivaras que possam circular com muita bactéria no sangue. Jacques, quer colocar alguma coisa?
Não, acho que é exatamente isso que a Beatriz falou. Lembrando que você não pode exterminar capivaras, né? Elas são protegidas, né, por lei federal. Essa é uma dificuldade de manejo, né? Tem em vários centros municipais, o manejo é feito através da captura e relocação de populações de capivara, mas na prática isso não vai funcionar. O que acontece é o desequilíbrio ecológico, né? Quer dizer, elas não têm predador natural onde elas habitam, né? Então elas se procriam, a gente fala, se procriaram que nem coelho, né? Você pode falar se procriaram que nem capivara. Elas são herbívoras, então, assim, até nas margens de São Paulo, você olha nas margens dos grandes rios, Pinheiro e Tietê, você encontra capivaras, né? Porque elas têm um ambiente sem predador, com alimentação farta, e só fazem aumentar o seu tamanho. Então, a esterilização é realmente, do ponto de vista prático, técnico, o mais viável para controle da população. Eu sou suspeita. Tá mais tranquila, Gabi? Eu acho elas umas lindas, estou mais tranquila. Mas eu queria só falar um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso que eu ia a gente te não tem perguntar, nada diretamente relacionado à febre maculosa na Agenda 2030, mas teve um tema que apareceu hoje no programa que está bem relacionado com a Agenda 2030, que é a questão do tabagismo. Então, a gente tem na Agenda 2030 uma meta específica de fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o controle do tabaco em todos os países. Então, existe uma convenção internacional para controlar o uso do tabaco no mundo. E eu queria só compartilhar com vocês que, assim, no mundo, a gente tem uma pessoa em cada 5 fazendo uso de tabaco. No Brasil, esse número cai para 1 em cada 10. Mas a gente tem visto o aumento no Brasil por conta justamente dessa bendita maquininha, desses vapes, desses cigarros eletrônicos que estão conquistando a molecada. E ele é proibido no Brasil. Então, a gente precisa entender como que a gente vai fazer para regular, como que a gente vai fazer para regular o uso, porque proibir não está funcionando. A molecadinha está trazendo de fora e está fazendo o uso. E a gente está vendo aí o aumento do consumo via cigarro eletrônico. Então, acho que para o Brasil continuar bem aí na implementação da Agenda 2030, nessa meta do Objetivo 3, Saúde e Bem-Estar, dessa meta 3A, acho que a gente precisa entender o que vai fazer com essa nova aí modernidade. Vamos exigir das autoridades a regulamentação rápida desta questão, para que não cause danos à saúde dessa geração que está consumindo muito esse tipo de cigarro, chamado cigarro eletrônico. Gabi, prazer falar novamente com você. Semana passada você não estava aqui, mas na semana que vem você volta, né? Com mais informações. Estamos chegando, né, do relatório Luz, hein, que vai acontecer em setembro, né? Daqui a pouco tá aí, ansiosa. Um abraço. Até a semana que vem. Muito bem, nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o final de semana está chegando. Vamos ouvir agora as dicas, muitos ouvintes esperam as dicas do Frank Valverde, né? O que eu vou fazer nesse fim de semana? Vamos ouvir. Franklin. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. Pois quando o preto fala, o branco calo, deixa a sala com viludo nos tamancos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. Cabelo veio da África, junto com meus santos. O destaque de cultura desta semana é Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, no Sesc Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, sob curadoria do Igor Simões, em parceria com a Lohane Mendes e o Marcelo Campos, acontece a exposição Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro. Nessa exposição estão reunidos 240 artistas negros, né? Trabalho desses artistas nas mais variadas linguagens, de pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações, né? O período das obras, elas foram feitas desde o século XVIII até o século XXI. Todas essas obras apresentadas nessa exposição foram produzidas por homens e mulheres cis e trans de todos os estados do Brasil. Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, visitação de terça a sábado, das 10 às 21 horas, domingos e feriados, das 10 às 18. Entrada gratuita. O Sesc Belenzinho fica na rua
Padre Adelino, número 1000, bem próximo do metrô Belém, Joel. Essa é uma dica para as pessoas verem e valorizarem, né? E eu coloquei a música aí, que é a música que nós ouvimos, né? A música com o Chico César, Respeitem Meus Cabelos Brancos. Não como eu, cabelo branco. São os brancos que têm que respeitar o cabelo dos negros. Num momento de tanta intolerância, essa é uma exposição importante que deve ser vista, né, para que a população reflita sobre os instantes que nós estamos vivendo nesse Brasil, né? Sem dúvida, Joel. Que não suporta a diversidade, né? E está contaminado com esse negacionismo e a intolerância, como já disse, sendo desenvolvida rapidamente no nosso país. Claro que é consequências do momento que a gente viveu. Vivemos num outro momento, sim, mas ainda temos que muito crescer enquanto país, né, Franco? Exatamente. A gente vê uma série de questões. Vamos aí, por exemplo, uma questão que está muito em debate agora, né? O que aconteceu há anos atrás, até agora ser uma solução clara, né, dos mandantes ao assassinato da vereadora Marielle Franco. E a gente vê esse assassinato da Marielle Franco, visivelmente tem uma questão racial por trás também, né, e de gênero. Né? E ainda não resolvido. Né? Não resolvido. Né? Apontaram o sujeito e tal, mas quem é o mandante? Ou quem são os mandantes? Ou quem são os mandantes. Né? Então isso é importantíssimo. Avançou agora nesse início do governo atual, né, as investigações, mas elas têm que avançar um pouco mais e chegar, né, quem mandou. É verdade, Franco. E vamos repetir o endereço do Sesc Belenzinho? Fica na rua Padre Adelino, número 1000, próximo ao metrô Belém. Né? Quem está aqui em São Paulo, pega o metrô Belém, desce lá, é pertinho, anda um pouquinho, né? E aí vai lá e vê essa exposição que é gratuita de terça a domingo. Muito legal a sua dica, Franco. Agora vamos para a parte final do nosso programa, voltando a conversar com os nossos dois convidados, já que o tema é a febre maculosa, a doença do carrapato. Jacques. Joel, tem uma coisa interessante que a gente podia falar nessa parte final, que a gente não abordou, a questão dos sintomas, né? Que no Ministério do Site, até pode, com o doutor Jacques, né? Até posso citar aqui alguns na questão da febre maculosa, os sintomas. Sim, é verdade, pode citar, porque ele se confunde, né, com outros tipos de doença, e a pessoa tem uma febre e fala, não, eu tenho dengue, não, às vezes está com a febre maculosa, não, eu estou com um outro tipo de doença. Exatamente. Esses sintomas que são importantes, já que se a doença é letal, o diagnóstico mais rápido, você salva vidas. Exatamente. E esses sintomas que eu vou enumerar aqui, eles estão no site do Ministério da Saúde. Tá? Então, por exemplo, febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e nas solas dos pés, gangrena nos dedos e orelhas, essa já é a parte mais grave, acredito eu, e paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória. Olha só que loucura, eu quero ver o Jacques. Tem uma série de sintomas, né, que são colocados que se confundem com outras doenças, João. Ou você já disse que era importante também conversar com os médicos, né, com seus colegas a respeito da febre maculosa, que é uma coisa, não é doença negligenciada nova, mas é necessário que os médicos diagnostiquem, né, rapidamente, para que ela possa ser tratada, né? Sim, eu diria não só que diagnostiquem rapidamente, porque há uma limitação de tempo para o diagnóstico, mas que pensem nessa possibilidade, para que o início do tratamento seja em tempo hábil para evitar o pior desfecho. Porque os sintomas aí que foram elencados pela nossa cartilha do Ministério, né, vindo dos últimos para os primeiros, quer dizer, os últimos o paciente já perdeu a possibilidade, a janela terapêutica melhor para a prevenção de óbito, né? Quando você tem gangrena de extremidades, o edema, que é o inchaço de mãos e pés, isso significa já uma doença avançada. Aí o diagnóstico é fácil, né? O que não é fácil é salvar o paciente, entendeu? Tem estudos que mostram que a probabilidade, veja, de você ter tido esses sinais e sintomas clássicos, que é o exantema, por exemplo, e esse edema de mãos e pés, é menor entre os pacientes que foram a óbito do que entre os que sobreviveram.
Isso tem dois comentários possíveis. Primeiro, quando o paciente tem os sinais clássicos de exantema, aí é fácil fazer o diagnóstico. No entanto, você perde a possibilidade de terapêutica se esse for o paciente que for evoluir para formas graves. Então, nos pacientes que vão a óbito, há uma chance enorme deles irem a óbito antes de terem tido esses sinais e sintomas. E o segundo ponto é que, se o paciente não apresenta esses sinais e sintomas, torna-se mais difícil a suspeição clínica de que o médico esteja diante de um paciente com febre maculosa. Então, o que eu acho que deve ter é um programa de educação continuada, principalmente para os médicos nas zonas endêmicas, onde a chance de encontrar um paciente com febre maculosa é maior, mas que, principalmente nos pacientes fora dessas zonas endêmicas, mas que recebem eventualmente pacientes com esse diagnóstico, isso é mais importante. Eu diria que, no meu entender, hoje, a probabilidade de um paciente com febre maculosa ser salvo pelo tratamento precoce é maior nos serviços médicos de zonas endêmicas do que nos serviços médicos, mesmo aqueles de excelência, mas que estejam fora da zona endêmica, porque são profissionais que não estão acostumados a essa possibilidade e que, eventualmente, se tiverem tido um ou outro caso, talvez nem tenha sido feito o diagnóstico. Então, você não recebe aquele impulso, aquele booster de conscientização para os próximos casos. Então, eu acho que o sintoma pode ser confundido com outra doença, né? O sintoma pode Na fase inicial, você viu que o Franklin citou, veja, dor de cabeça, mal-estar, dor abdominal, diarreia. Você pode elencar uma centena de diagnósticos, para falar só de doenças endêmicas no Brasil, que tem um início inespecífico desse tipo. Todas essas que vocês falaram, dengue, às vezes até um quadro gripal pode ter um início desse tipo. Entendeu? Só que se você não faz a suspeição diagnóstica, e essa suspeição diagnóstica vai ser baseada principalmente em risco epidemiológico, então, na exposição prévia aos fatores de risco epidemiológico, aí sim, eu tenho um paciente que está com um quadro de cefaleia, dor de cabeça, dor abdominal, um quadro sistêmico, e que, há uma semana atrás, esteve numa região sabidamente endêmica pescando. E aí você pergunta, e eventualmente eles vão citar que teve contato com carrapato, foram retirados os carrapatos, apesar de que grande parte dos casos mais graves não há o relato de infestação por carrapato prévia, justamente por terem sido principalmente por conta do micuim, essa fase larvária, que é muito pequena e às vezes passa desapercebido. Então, esse conhecimento dos fatores de risco epidemiológicos, a epidemiologia é importante de ser inquirida em pacientes admitidos em qualquer tipo de serviço médico, é de primordial importância, principalmente no caso do diagnóstico precoce da febre maculosa. Correto. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz. Na área da veterinária, né, o que está sendo feito, quais as possibilidades que se tem para combater o carrapato? Né, que ele está lá no campo e tal, né? Digamos assim, indicado matar os bichos, enfim, ou isso vai causar um desequilíbrio na natureza, enfim, porque a gente fala, não, esse é o mal, tudo bem, vai lá, combate, mata o bicho, só que ao fazer isso você cria um desequilíbrio também, dependendo do caso, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que pode ser feito para eliminar o animal sem, claro, que a natureza tudo tem um certo equilíbrio, né? O que pode ser feito para eliminar o carrapato sem desequilibrar a natureza? Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu pediria a você, Beatriz, que respondesse essa questão do Franco em 30 segundos e emendasse uma pergunta final do que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa de hoje. Já agradecendo a entrevista que você deu. Obrigada. Eu acho interessante falar de estudos recentes que vêm mostrando que as capivaras elas desenvolvem resistência contra a bactéria da febre maculosa. E isso é essencial para a gente pensar no manejo. Por quê? Se a gente consegue manter uma população estável de capivaras num determinado espaço, você não vai ter novas entrando e que não tenham resistência à bactéria. Então, é muito importante essa conduta, saber isso, né? Isso foi uma pesquisa do professor Marcelo Labruna, da USP, e ele mostra isso, e isso é essencial. Então, uma conduta de
esterilizar as fêmeas daquele grupo é muito interessante, porque aí você vai manter constante a população e não vão entrar novos indivíduos que possam não ser resistentes à bactéria. Não pode passar venenos nos animais. Por quê? As capivaras precisam da água para manter a sua temperatura. Então, elas vão levar o veneno para dentro das represas, o que é altamente desaconselhável. Então, gente, o que eu tenho a dizer para deixar para vocês? É importante tanto os indivíduos que entram em contato com o carrapato e que apareçam com algum sintoma que possa, né, lembrar que pode ser febre maculosa, tanto essa pessoa precisa falar quando estiver sendo atendido no posto de saúde, precisa falar, tive contato com uma fazenda, fui lá visitar minha tia lá em Minas ou lá em Piracicaba, tem que contar. E os médicos precisam procurar uma formação, né? Precisam receber maiores dados para poder também suspeitar. Maiores esclarecimentos para poder suspeitar. Legal, muito bem. Isso já que já tinha mencionado. Melhor. Uma anamnésia mais completa para combater a doença. Jacques, 30 segundos para você para fechar o programa. Seu destaque final. Bom, completando então o que a Beatriz já falou, que eu acho importantíssimo, é a contrapartida. Se você é um profissional que precisa entrar numa zona sabidamente, onde tem capivara, tem água, tipo lagoas, lagos, rios, e que você sabe que tem animais, procure se informar antes para saber se essa é uma zona endêmica. Isso tem nos sites da Vigilância Epidemiológica Local para saber se é ou não zona endêmica para riquetiose. E se for, há medidas de proteção individual, como o uso de macacões claros, brancos, com meia recobrindo por fora, fecha, adere um ao outro com fitas adesivas, e sempre tem que fiscalizar no corpo, com algum colega ou não, a cada 2 horas para ver se você foi ou não infestado com carrapatos, principalmente em zonas endêmicas. Tem gente que tem que ir lá por questão de trabalho, profissional, etc. Então, é importante que saiba em que zona que você está entrando, se é uma zona endêmica ou não. Agradeço as participações de Beatriz Rossetti Ferreira, veterinária e docente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Jacques Steinbock, médico especialista em terapia intensiva, chefe da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor, no Instagram e youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe Perspectivas, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. E o programa está disponível no canal do YouTube e no portal do observatório.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.